caixas verdes. E fala assim. Cada vez Deixa eu bem lembrar. 347. Isso aí pode ser isso. Pode. Diz que o outro. Você ligou o ventilador? Ok, todo mundo com calor. Gente, então, ó, boa noite para quem eu não pude cumprimentar, né? Que eu já cheguei fazendo a bagunça mesmo, né? Mas agradecemos a todos que aqui estão, as amigas, né? Que faz tempo que a gente não se encontra. É bom ter umas reuniões assim, que pelo menos as amigas a gente encontra, né? E é muito maravilhoso a gente encontrar com pessoas queridas, né, Rogério? Né, Cleber? E amadas por nosso Deus também. E para nós é um prazer, tá, Dancê? Para nós da União Feminina, estarmos aqui na casa da senhora para juntos agradecermos ao nosso Deus por mais um ano de vida. Não fala quanto tempo não, viu? Por essa parte. Para quem perguntou no caminho aí, ela já respondeu, tá, gente? Então, para nós é um prazer muito grande e agradecemos a todos da família, né? Que nos deram esse privilégio de hoje podermos estar aqui. Agradecemos também o Abrício, né? Francisco. Ok, desculpa, tá? Que gentilmente vai nos trazer a mensagem daqui a pouco. Mas vamos iniciar o nosso trabalho. Nós tínhamos programado outro hino, mas a pedido da nossa irmã Cicé, que hoje é o dia dela, né? Então ela tem todo o direito de falar o que quer. Vamos começar com o hino 347. Você vai tocar? Vai. 347. Senhor Jânio? Será que é para botar no... Vai pôr na TV ali, que é isso. Liguei, vou tirar. Só um minutinho, Raquel, para poder ela pôr a letra aqui, tá? Quando nos assalta alguma provação, quando desce a
pedir o nosso irmão Geraldo, que elevam a palavra de oração ao Senhor, agradecendo pela vida da irmã Cessé e por todos aqueles que estão aqui, pela palavra que vai ser anunciada. Já está com o nosso irmão Geraldo. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós aqui estamos reunidos nesta casa, que nos recebeu de uma maneira tão agradável, para passarmos alguns momentos externando a nossa alegria por mais um ano de vida conquistado pela tua serva. Nós aqui estamos alegres, compartilhando com a mesma dessa alegria, dessa grande satisfação que é de ter esses anos completados, mas sabendo que na tua presença, e que ela possa, nos anos que ainda aqui ficará entre nós, que tu possa continuar abençoando, dando a ela toda a saúde para que ela possa continuar testemunhando o teu grande amor. Pelos familiares, que tu possa também abençoar também a todos, por todos os visitantes que aqui estão, e também lembrando daquele que irá anunciar a tua mensagem, que tu possa usá-lo como um instrumento em tuas mãos, que a tua palavra possa encontrar guarida em todos os corações. Nós pedimos a tua bênção, nós estamos alegres e queremos continuar com essa alegria, porque temos na pessoa do Senhor Jesus o nosso Salvador, o nosso Senhor. E confiado nesse precioso nome, nós tudo agradecemos e pedimos. Amém. Amém. Ainda com toda a nossa alegria, vamos continuar cantando, porque hoje é dia de alegria, né? Então vamos cantar o hino de número 100. Maestra, né? Graças ao
dando seguimento, vamos pedir às irmãs da União Feminina que se coloquem em pé e vamos deixar a leitura do Salmo 92, cada uma lendo um versículo. Salmo 92 da União Feminina para a senhora, tá? A Bíblia dela também. É boa. São 15 versículos. Cada irmã lê um versículo, uma coisa a outra. Podemos começar? O primeiro versículo nos diz assim na palavra do Senhor: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus filhos, exultarei nas obras de tuas mãos. Quão grande, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. O inébito não compreende, o estúpido não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Teus inimigos, Senhor, perecerão. Todos que praticam o mal serão dispersados. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os ímpios que me estreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro. Plantados na casa do Senhor, florescerão os árvores do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de vigor. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Assim nós agradecemos a todos, né? Paulinho, você quer tocar agora? Eu não sei qual é a sua programação, não sei. É daqui que você quer? Não, é do... Qual hino que é? É um hino que a nossa digníssima dividiu. De valor, de valor. É o hino de valor e valor. Não sei se é conhecido de todos. Tá? Quem conhece esse hino? Todos conhecem? Todos cantando, eu canto também. Pela fé, uma vez fui cortada. O cordeiro. Oi? Dó? Pela graça de Deus enviada, mandarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor.
Vou começar. Fá maior. É só porque ela está filmando, se eu ficar de cá. Ela está filmando, se eu ficar de cá. Falhando ela lá. Vamos cantar aí. Ela tem que uma vez foi nadar para seguir o cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviará, andarei com valor no céu. Ela em valor, e seguir a Jesus meu Senhor. Esse aí, eu não pedi. A Dona Serena. A Dona Serena teve a oportunidade de cantar. Quer microfone? Não precisa não. Chega mais aqui, Dona Serena. Aqui, ó. Onde o senhor já está? A minha irmã. Tá ligado para a senhora? Vai cantar para o senhor aluno. Para nós também ouvir. Senhor, eu sei, uma parte para cada um, tá? Obrigada. Nossos votos mais sinceros, nossos parabéns. Deus derrame a sua bênção em tudo quanto tem. Meu abraço fraternal, minha querida
Já fui apressada. Mais alguém quer deixar alguma homenagem para a irmã Cicélia? Alguma irmã? Alguém quer cantar um hino, alguma coisa assim? Calou todo mundo. Porque ninguém está preparado. Ninguém prepara essa palestra. É isso aí. Agora é a hora. Pode sim, ué. É o dia da senhora hoje. Nós estamos para cantar. Eu não sei se o Divino Companheiro vocês conhecem? O carinho do Divino Companheiro? Eu conheço. Companheiro no caminho. Quem mais conhece? Bom, bota a letra aqui. Bota o Divino Companheiro. Você conhece? Francisco, sua vez. Ah, não tem alguém que possa fazê-lo? Deixa só pra mim, eu capaz. Divino Companheiro. Vamos cantar mais esse? Eu conheço do Cume? Eu conheço do Cume? É o Divino Companheiro do Cume. Não quer escolher? Não, esse mesmo, Divino Companheiro. Manda minha prima lá, ó. Maravilha. Então tá. Cadê a arte? Esse aí não tem não. Não tem, não. Não, vamos cantar o número 15. Aproveitar aí o violonista. Qual o número de 15? É o 15. Sr. Jonas, aí só dá para ajudar. Número 15. Ah, o Jonas tá. Número 15. A irmã aqui vai deixar um versículo. Enquanto se prepara, ela vai ler um versículo para a irmã Cecília. Vou deixar um versículo para irmã Cécia. Pode falar enquanto isso. Eu sei preparar. A irmã Cécia, ela é uma amiga
chegou essa noite, ele está também lá de Nova Almeida. Então eu, com esses poucos, sabe, tem mais ou menos 10 anos. Mas eles moram no coração. Tá. Eles não pagam aluguel, sabe? É muito... Não, aí não foi domingo, era 7h55, me ligando, aí meu irmão estava na casa da minha irmã, lá no Vale Cantar, ela falou assim, nossa, o que será que aconteceu? Eu falei, Senhor, que seja boa notícia. Eu falei, Gabriel me ligando essa hora, hein? Eu falei, a senhora, hein, aqui, eu falei, mentira. Eu já sabia, sabe que era o Santa Vem, quando foi ontem, já arrumou a bolsa, eu falei, espera aí, já jogar um troço aqui dentro. Um trem que dentro da bolsa aqui, tô vazando. Cheguei aqui, era meia-noite, pouco ainda. Mas não sei como é que eu cheguei. Vou esperar na rodoviária. Tava lá, o Fábio. Eu não tô levando blusa, não. Vou levar uma podia levar até uma pupila, tá muito frio. Mas eu vou deixar aqui o versículo francês, tá bom? É o Jó 14, versículo 5. Visto que os nossos dias estão determinados contigo. Esta é o número dos seus meses que tu lhe puseste limite, e não passará além disso. Então, Deus possa abençoando a festa, ela fala assim, eu já vivi muito, eu falei, não senhora, porque nosso Deus, ele disse que tudo tem um limite, né? É contado, os minutos, segundos, na hora que Deus fala assim, eu preciso dela aqui, ele vai levar, mas vai deixar mais para trás, saudade, vai esquentar. Nós vamos primeiro que ela, né? Só Deus sabe. Deus possa abençoar cada dia ela e essa família que eu conheço, todo o coração, e vocês também possam estar ajudando cada dia mais. Está fazendo falta para nós lá, mas vocês estão todos felizes com essa aqui. Cristo veio dos altos céus, veio do mal salvar-nos, pela graça de nosso Deus, fez nossa redenção. Por Jesus somente foi remido o crente.
né? Agora está na hora de nós ouvirmos a palavra do Senhor, né? Vamos pedir o nosso Marco Aurélio, nosso irmão Marco Aurélio, que está lá atrás. E ele é de 20, achei. Você pensa que você está escondido? Tá, não. Olha, essa cabeça Pra branca fazer- você não esconde de jeito nenhum. Para orarmos ao Senhor, pedindo pela mensagem que vai ser lida, que vai ser exposta, que o Senhor possa abrir cada coração, cada mente, para que possamos realmente ter uma vida digna aos pés do Senhor. Quem vai dirigir a palavra é o nosso irmão Fabrício. Eu cismei que é Fabrício, não tem jeito. Francisco é o filho da nossa irmã Cecília, tá? E logo em seguida, estava a palavra. Vamos lá. Nosso querido Deus, com muita alegria, nos dirigimos aqui a nossa oração. Agradecemos por essa ocasião. Agradecemos porque as tuas bênçãos são tão abundantes nas nossas vidas, em especial na vida dessa família, mas ainda na nossa inocência, agradecer por ela, mais um ano de vida, pela sua fé que preservada em meio de tanta luta, de tanta diversidade, mas ela tem se mantido fiel a ti, irmão, pelo seu exemplo, pela sua dedicação. Agradecemos porque reconhecemos em tudo a tua boa mão, a eficácia da tua graça sempre abundante na vida dos seus. Agradecemos por cada família que está aqui presente. Louvamos a ti, Pai, porque de fato tens cuidado de nós, as tuas misericórdias têm se renovado a cada dia. Agora pedimos a tua bênção para a tua palavra que vai ser anunciada, e prepare os nossos corações, ela se mostra viva, graça, produz os frutos necessários para o envelhecimento e a honra do teu Senhor. Pedimos a tua bênção quando oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Prezados, se porventura tiver baixo a minha voz, alguém me fala, que eu não vou usar o microfone. Se for preciso, eu uso. Se não for, eu vou falar sem microfone. Eu creio que não vai ser necessário. É interessante falar da Dona Cécia. Falar da Dona Cécia é bom, porque, primeiro de tudo, porque minha mãe também, uma filha do Eterno, esperançosa, pela tendência natural, daqui uns dias ela estará indo para a glória na minha frente. Amém. Mas isso não quer dizer que seja, de repente eu vou na frente dela. Mas ela vai para a glória. E um dia, ainda que nós sintamos falta dela aqui, se isso acontecer na minha frente, mas dentro em breves dias nós estaremos juntos. Consciência absoluta disso. Falar da minha mãe não é tão difícil de falar, porque eu convivi com ela, meu irmão também. Tem vários aqui que conviveram, a Rogéria também conviveu bastante com minha mãe. Como convivemos? Tirani, que está ali atrás. Temos aqui a amostra para poder falar de quem é. Dos seus erros, dos seus defeitos, mas das suas virtudes também. São muitas. É bom falar da minha mãe, mas melhor ainda falar de Deus. Porque se ela é o que é por causa dele. E nós vamos ler a palavra. Alguém poderia perguntar por que é que nós devemos, para poder falar disso, temos que falar da Bíblia. Não podemos perder de mira que a palavra de Deus é a única fonte que nós temos que fala alguma coisa de Deus. O resto nós temos aí ao Corão, nós temos os livros dos Vedas, de várias religiões, temos outros livros tidos também como livros divinos, mas o único livro verdadeiramente profético é a Bíblia. É o livro que tem centenas de profecias e todas se cumpriram magistralmente, detalhadamente. Como não dar ouvido a um livro dessa natureza? Nenhum outro é assim. A Bíblia tem centenas de profecias que já foram cumpridas literalmente. Eu tenho como não crer? Sem contar que foi um livro que, através dos milênios, tentaram destruí-la de todas as maneiras. Imperadores tentaram destruir, religiosos tentaram destruir, nunca conseguiram destruir a Bíblia. Por que será? Por que será que a Bíblia, cerca de mais de 1500 anos para escrever de ponta a ponta, entre os escritores, a maioria
maioria deles não se conheceram, quase que na totalidade, e num tempo desse também seria quase impossível de conhecer. E mesmo assim todos falaram numa unidade absoluta. Isso é impossível diante do homem. É sabido que é impossível qualquer ser humano escrever sobre o mesmo assunto e falar igual e ter a mesma unidade. Como é que isso aconteceu numa história de mais de 1500 anos? Eu tenho que falar dessa Bíblia mesmo, não? Eu não tenho outra fonte para poder falar a não ser dessa palavra. Mas hoje nós vamos falar sobre os escritos de alguém. Alguém que ficou para nós. João, chamado, conhecido nas Escrituras como discípulo do amor. Ele era chamado discípulo amado. Será que é porque Paulo não amava? Será que é porque Pedro não amava? Será que é porque João Batista, o Batista não amava? Não. Nós estamos falando aqui de João, o evangelista. Não é o João Batista. O chamado nas Escrituras o discípulo do amor. É interessante que quando nós olhamos para a vida de João, nós observamos aquilo que Deus espera e o que era um homem ingrato. Nós observamos em João aquilo que de fato é uma estrela que brilha. Aliás, é interessante nós observarmos que nas Escrituras não tem nada por acaso. E a Bíblia diz que todas as coisas são figuras das coisas que são sim. Dentre elas, nós temos, por exemplo, o sol é uma figura de Cristo, a lua é uma figura da igreja, e as estrelas é uma figura de um dos salvos individualmente. A lua recebe luz do sol para brilhar, é a igreja, mas cada estrela, ela por si, isoladamente, é um daqueles que são remidos pelo Senhor. Ora, há estrelas que brilham, há estrelas que não brilham. Há estrelas que quase não é perceptível a sua luz. Existem aquelas que nós nem percebemos, só se colocar aparelho, se colocar luneta ou se colocar aí o telescópio. Mesmo assim, tem muitas que não são vistas, mas são estrelas. E João era uma dessas que brilhava. João era uma dessas que brilhava porque ela estava, quanto mais parecido com o Senhor Jesus, tanto mais uma estrela brilhar. Há aqueles que brilham mais e aqueles que brilham menos. E há aqueles que nem estrelas são. Mas nós estamos falando daqueles que não estrelas. E João, nesse seu brilho, e nessa sua empolgação para escrever, ele escreveu vários conteúdos das Escrituras, mas hoje nós vamos falar específico no Evangelho escrito por ele, com o seu nome, João. Nós vamos falar um pouquinho, eu convido aqueles que quiserem acompanhar a leitura, na primeira carta de João 3, capítulo 3, aquilo que João, no seu brilho, no seu resplendor, como uma estrela que era vista, no seu amor, que parecia com o Senhor Jesus, o que é que ele fala especificamente em 1 João, capítulo 3. Quem quiser acompanhar a leitura, por aqui, bem. Quem não quiser, acompanhe por ali. Tá certo? Sua tradução é o que? Corrigido? É. Capítulo 3. Diz o seguinte, apenas os 2 primeiros versos. Diz o seguinte: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é. Nós gostaríamos de falar especificamente nesta noite naquilo que João transmitiu, falar daquilo que o envolvia, daquilo que fazia com que ele escrevesse o Evangelho de João, aquilo que fazia com que ele brilhasse. Lembramos que quando ele escreve essa carta aqui, primeira carta de João, quando ele escreve que não é o Evangelho, ele já estava lá com seus 90 anos por aí afora, já havia uns 60 e tantos, 60 e poucos, que Jesus Cristo havia morrido. E ele escreve então essa carta. E nesta carta ele está a demonstrar algo. É sobre esse algo que fazia com que João escrevesse. É que nós gostaríamos de falar essa noite. Envolvidos
pelo amor do Pai. Irmãos, prezados, falar disso não é tão simples. Falar daquilo que envolve-nos é fácil de um lado porque ele me envolve. Para eu chegar aqui e falar sobre isso, esse princípio também ele está em mim, senão eu não estaria aqui. Envolvidos pelo seu amor. João era um discípulo do amor, era o amor que ele tinha ao Senhor, proveniente do amor que Deus tinha a ele, é que fazia com que ele escrevesse como escreveu essa primeira carta de João. E a primeira coisa, nós gostaríamos de observar alguns pontos específicos aqui nesse pequeno texto. Primeiro de tudo, aquilo que nos envia, ser chamado filho de Deus. Em segundo lugar, nós gostaríamos de ver que aquele que é chamado filho de Deus tem uma segunda coisa. Ele também não é conhecido do mundo. Em terceiro lugar, nós vamos observar que para que isso fosse uma patente nele, ele tinha que ter arraigado em si a fé salvadora. Não é a fé que o mundo diz e fala por aí, isso não é fé. Mas é a fé que Deus diz, tinha que ter arraigado. E em quarto lugar, ele faz menção daquilo que ele esperava no futuro, ser semelhante a Deus. Vamos pensar sobre esses 4 pontos específicos. Primeiro de tudo, naquilo que envolvia simplesmente a João, para que ele fizesse tal coisa, era o fato de que ele era chamado Filho de Deus, assim como todo aquele que está em Cristo. É interessante nós observarmos isso, um pouquinho sobre isso. Chamado Filho de Deus, diz as Escrituras, quando Jesus Cristo ainda era vivo, mais de 60 anos antes, quando Jesus Cristo, uma certa feita, perguntaram a ele se ele era Filho de Deus, e ele simplesmente declara que ele era Filho de Deus, então censuraram-no, falaram que ele blasfemava. Isso foi um dos motivos para que o prendessem e para que o levassem à cruz novamente. Diziam que ninguém podia falar que era Filho de Deus naquela ocasião. Jesus Cristo era Filho de Deus, mas diziam eles que ninguém jamais poderia dizer que era Filho de Deus. É interessante que isso ocorreu com Jesus Cristo. Mas quando nós observamos, por exemplo, o que João mesmo escreveu no Evangelho, esse mesmo João, nós vamos observar que em um determinado momento ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha, aquele que era filho, que Jesus Cristo disse que ele era o Filho, e que as pessoas não aceitavam, agora quando chegamos lá em João, ele vira e diz que ele era o Filho unigênito de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Filho único. Se ele era Filho único, parece que há um pensamento antagônico com aquilo que João mesmo, mais de 60 anos depois, ou cerca de 60 e poucos anos, escreve depois falando que somos filhos de Deus e que o impressionava. Parece que há um pensamento contrário. O que queria dizer isso, a palavra? Jesus Cristo estava dizendo que ele era o único, unigênito, não existia outro. Primeiro, ele nem podia, para a raça humana daquela ocasião, para a sociedade daquela ocasião, ninguém podia falar que era filho de Deus. E Jesus Cristo disse que ele era Deus, mas depois disse que ele era o Filho único de Deus. Logo depois. E depois, quando caminhamos à frente um pouco, nós vamos ver, por exemplo, em Romanos, quando ele não somente disse que ele era um filho único, mas agora ele diz que ele era o primogênito entre muitos irmãos, era o primogênito dos filhos de Deus. Ora, olha que há um crescimento. Primeiro, filho único, Deus, Jesus Cristo. Depois, o filho unigênito. Ele vem ao mundo, mas aí, filho único. Não existia filhos. Depois, filho primogênito. Agora já não era o único, ele era o primogênito. Ele era o primeiro de muitos irmãos. Ele era o primeiro de muitos irmãos, porque muitos simplesmente também se tornariam filhos. Se tornariam filhos como? Se tornariam filhos ao conhecerem aquela obra redentora dele, ao simplesmente crerem nele e fazer aquilo que o próprio Evangelho de João diz: veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que o receberiam em função do fato da cruz,
Coisa que passa despercebido, irmãos, tem tanta coisa que a gente vê por aí que não deveria. Às vezes nós vemos carros escritos na frente, tem que crer em Jesus. Mas sabe o que tem? Mas será que isso explica alguma coisa? Por que é que tem que crer em Jesus? Qual o motivo por que eu tenho que crer em Jesus? Será que isso basta? A Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo, Ele é Deus eternamente, Ele veio aqui, morou entre nós, e Ele viveu aqui como Deus. Essa é a finalidade do Evangelho de João, do discípulo amado que escreveu o Evangelho, para mostrar que Jesus Cristo é Deus. Mateus mostra Ele como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem, mas João mostra Ele como filho de Deus. Como aquele que é Deus mesmo, que Ele cria todas as coisas, que nada do que foi feito sem Ele se fez. Ele era o princípio de todas as coisas, fazendo menção de Jesus Cristo. Mas esse Jesus Cristo um dia nasce. Usa uma mulher, não poderia ser uma qualquer, tinha que ser uma mulher virtuosa, tanto quanto outras mulheres também tiveram, mas Ele usa uma mulher para que Ele pudesse encarnar aqui. Mas Ele não era o princípio dele, era o princípio dele como filho do homem. Mas Ele é Deus, não tem princípio. E princípio. E observemos que Ele nasce e vive aqui 33 anos, é a sua história. Um ministério de cerca de 3 anos. Por que motivo Jesus Cristo viveu aqui? Por que motivo Ele veio aqui se Ele é Deus? Ele sabia de tudo que aconteceria. Porque Ele iria caminhar em direção à cruz. Diz a Bíblia que a alma que pecar, essa morrerá. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. E por que Jesus Cristo morreu se Ele não pecou? Era esse o fato que Ele estava a levar ali. E então de repente Ele vai à cruz e nós observamos um fato que acontece ali. De repente, lá quando Ele está naquele momentinho em que Ele vai render o seu espírito, vai morrer, Ele diz uma palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Ora, um filho de Deus, em que Deus disse que minha alma se compraz nele, esse é meu filho em quem tem todo o prazer. Deus disse isso várias vezes. Olha, é bom entendermos que quando Deus cita filho, é porque não temos linguagem para mostrar a unidade entre pai e filho. Então Ele usa a expressão de filho, porque a expressão de filho é a que mais se aproxima da nossa mente para conseguirmos compreender o que é uma unidade perfeita. Filho e pai. É só por isso. Não é porque os dois são separados, filho e pai, igual nós conhecemos aqui. Mas observamos. Jesus Cristo então é desamparado pelo pai. Que pai carrasco, eu diria, como um homem incrédulo. Um pai que desampara o seu filho, Joana Amélia. O que você pensaria num filho desse? Ou de um pai desse? Mas esse pai desampara o seu filho e chora junto com o filho, desamparando o filho. Porque ele via no filho cada um de nós que aqui está. E ele então precisava de morrer, não por ele, mas morrer porque nós somos pecadores. Aí está o fato de Jesus Cristo veio ao mundo. É claro que nós fez coisas fabulosas e devíamos seguir os seus passos, é verdade. Mas para resolver o problema do pecado, é preciso que resolva o problema de eu ser pecador. E isso só tem um jeito: se de fato descer o meu coração e eu perceber que realmente eu morri na pessoa do Senhor. Olha, se Ele estava substituindo-me na cruz, então é lógico que assim como Ele morreu por causa dos meus pecados, a pureza que Ele tinha passa a mim, miserável pecador. Eu não deixei de ser pecador, mas eu deixei de ser visto como tal, porque eu sou visto em Cristo. Aí diz as Escrituras, que qualquer que nele, que eu vendo isso tudo, e que aceitando o que Ele fez na cruz, esse se torna filho de Deus. E esse é um motivo de envolvimento no seu amor. Quando a pessoa percebe o que Deus fez por ele para livrá-lo de toda uma condenação eterna, ele se envolve. Quando ele se decide, ele fica envolvido por esse amor. E ele também começa, então, isso o impulsiona a querer ter uma vida para ele. Repare, não para conquistar nada, porque ele já é filho do Eterno. Filho não tem que fazer para conquistar, ele já é. Ele já é herdeiro, como diz a Escritura. Ele já é co-herdeiro com Cristo. É assim que é. Então, irmãos, como não sermos envolvidos com este fato? Como não sermos envolvidos pelo fato de pertencermos a Ele sem um pingo de nada? Apenas um ato de crença, que nós vamos observar daqui a pouquinho, que também não é um lote nosso. É dado por Deus. Em segundo lugar, além disso que nos impulsiona, nós observamos ainda que não somos conhecidos do mundo.
Nós vivemos num mundo hoje onde os crentes acham que são do mesmo jeito e ficam esperando ser do mesmo jeito que toda a sociedade. Diz o Evangelho de João: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Agora observe a sequência. Por isso o mundo nos não conhece. Não, ele não está dizendo o que deve acontecer, não. Ele está dizendo o que acontece. Se alguém é filho de Deus, se torna o filho de Deus, ele começa na mesma medida que Jesus Cristo também foi desamparado, e Jesus Cristo foi humilhado, e foi rejeitado, foi injuriado. Nós também começamos a passar por essas coisas, não na medida dele, claro que não, mas nós começamos a seguir os seus passos, como que são passos de sofrimento. Nós começamos a entrar num mundo onde nós começamos a sofrer em função de nossa fé que temos em Jesus Cristo. Se isso não acontece com alguém diz que é crente, que crê, e que mesmo assim continua uma vida normal como se não fosse, diz as Escrituras que está contrário ao que ele está dizendo. Porque aqui está escrito que quando eu creio, eu tenho consequências, e consequências parecidas com as dele. A dele, eles o rejeitaram. A dele, ele foi colocado numa cruz. A dele, disseram que amava a Deus e o pregaram e judiaram dele, fizeram de tudo. E nós também começamos a seguir os seus passos. É assim que está escrito em Pedro. Quando está escrito que nós fomos, desde antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos. Aí diz, eleitos para a santificação do Espírito. Isso está em 1 Pedro 1:2. Nós somos eleitos para a santificação do Espírito e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha, duas coisas, prezados. Não é eleito simplesmente para ser salvo, porque a santificação do Espírito quer dizer, eu já sou um santo diante de Deus, não porque eu sou santo em mim, mas é porque Deus não vê pecado em mim. Essa é a diferença. Mas eu não sou só para isso. E por causa de ser santo, Deus também, eu fui eleito para absorver o seu sofrimento, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Não quer dizer, eu não vou fazer o que ele faz. Olha, Jesus Cristo sofreu por 3 maneiras. Sofreu por simpatia, porque ele amava as pessoas. Ele sofreu simplesmente por amor à justiça, porque ele amava a Deus primeiro de tudo. E em terceiro lugar, ele sofreu por antecipação. No Getsemane, ele sofria porque ele antecipava o momento em que ele faria pecado pelo homem, que ele seria desamparado pelo próprio Deus. Daí o seu sofrimento maior. O seu sofrimento maior não era porque pregaram um prego, não é porque simplesmente tiraram sangue, o nervo dele foi ofendido, nada. Isso foi imenso. Mas o seu sofrimento maior estava no desamparo do Pai. Ele sofre, começa no jardim do Getsemane, naquele momento. Então, prezados, quando nós estamos em Cristo, duas coisas nos constrangem no nosso envolvimento com o Senhor. Alguém pode dizer, mas sofrimento por causa do Senhor Jesus e nós nos envolvermos e achar que isso é amor? Será? Seria fácil perguntar, por exemplo, a Estevão, quando ali falando do Evangelho, dessa mensagem fabulosa com aqueles seus conterrâneos, e as pessoas começaram, religiosos puros, e começaram a apedrejá-lo, e ele foi até morrer, entrega o seu espírito, foi a primeira pessoa que morreu depois que a igreja foi inaugurada, por amor ao Evangelho, e diz as Escrituras que o seu rosto resplandecia, as pessoas olhavam para ele e viam o que era alguém que estava com Deus. Olha, sendo apedrejado, é possível isso? Não é possível para o homem, mas para Deus é. Ele estava em extremo sofrimento físico, sendo apedrejado, morrendo de pouco a pouco. Entretanto, ele estava com o Senhor. O que ele sentia, o que Deus estava com ele, ultrapassava o sofrimento físico. Então, o seu semblante era como se fosse um semblante de um anjo, porque ele estava com o Senhor. Pensemos, por exemplo, em Paulo, quando ele estava ali em Filipos, ele passa a pregar essa mesma mensagem que nós estamos falando, do Evangelho do Senhor Jesus, e ele prega os filipenses, e eles então, religiosos, como sempre religiosos, e eles começam a pegar Jesus Cristo e simplesmente batem nele, no seu colega Silas, e batem muito, e depois prendem a eles dois na cadeia, amarram-os do tronco, como se fosse um tronco, e ali diz as Escrituras que eles, daquele estado todo apanhado, do jeito que eles apanharam, o carcereiro olhava de noite e via que eles estavam ali, mas eles conseguiam cantar ao Senhor. Prezados, isso não é possível. Isso só é possível se a pessoa nascer de novo de fato.
Se ele brincar de nascer de novo, isso não acontece. Agora, se brinca, se não, isso é a realidade. Sabe o que aconteceu? Teve um grande terremoto, é verdade, também teve um terremoto, as portas se abriram, é verdade, ninguém saiu do lugar, mas alguma coisa balançou aquele carcereiro que perguntou para eles o seguinte: o que hei de fazer para me salvar? Perguntaram para Paulo e Silas. Perguntou para Paulo e Silas, perguntou porque era o carcereiro naquele momento. E ele perguntou porque o que mais balançou foi que ele não podia contemplar alguém que tinha apanhado tanto, estava daquele jeito e mesmo assim estava num gozo que ultrapassava o seu sofrimento. Como é que pode? Prezados, não é prezada exatamente disso que o Senhor está falando? Então, quando nós estamos sofrendo por amor ao Senhor Jesus, nós temos alegria, conforme diz em Romanos 5, que sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Olha, nós temos 4 coisas. Quando alguém é justificado pela fé, porque ele aceitou o Evangelho, tem, primeiro de tudo, paz com Deus. Em segundo lugar, é simultâneo. Em segundo lugar, pela ordem que eu estou falando, mas ela acontece junto. Em segundo lugar, ele também tem firmeza. Em terceiro lugar, olha, ele conhece a graça do Senhor eterno. Antes disso, ninguém conhece graça. Fala de graça sem conhecer. Ele então começa a compreender o que é a graça de Deus que o alcançou e não pediu nada em troca, não mandou ele trocar de lugar nenhum, não mandou ele ir para lado nenhum, simplesmente ele está em Cristo no momento que faz isso. Mas tem uma quarta coisa que acontece, que começa a acontecer naquele momento. Ele começa a se gloriar nas tribulações. Tribulações são sofrimentos imensos, sofrimentos provenientes de provações, sofrimentos provenientes de censura, sofrimentos provenientes porque ele é colocado de lado na sociedade. Falam tanto aí de racismo, de tudo quanto há, mas a pessoa que mais sofre com isso são as pessoas remidas. Não é de igreja que eu estou falando, pessoal. Isso não. Eu estou falando daquele que está com Cristo. É disso que eu estou falando. Então, João era envolvido pelo amor do Pai. Quando ele falava, somos filhos de Deus, ele tinha certeza disso. E ele tinha consciência, ele sentia prazer por poder retribuir ao Senhor com gratidão o fato de ser filho do Eterno. Era gratidão. Por isso nos alegramos, porque sabemos que sofrer por amor ao Senhor Jesus é simplesmente ser grato àquilo que ele me fez. Como, irmãos? Como não me envolver, não sermos envolvidos por esse fato, por esse amor do Pai, que nos dá o privilégio de, como ele sofreu, nós mostrarmos gratidão. Como é que nós mostramos? Quando alguém faz um bem para nós, o que nós queremos fazer em seguida? Porventura nós não ficamos procurando alguma maneira para poder retribuir aquela pessoa? Ou isso não acontece, irmão? Estou falando alguma mentira? Quando alguém recebe a graça de ser um filho de Deus, ele também quer de alguma maneira agradar, reconhecer, agradar esse Senhor eterno. E nisso ele vai aparecer com ele, levando o seu vitupério. É nisso que está no Senhor. Então, irmãos, como não ser envolvidos pelo amor dos anjos? Em terceiro lugar, nós vamos observar que se isso acontecia, é porque João possuía a fé que salva. Lembremos que fé, onde há dúvida, não é fé. Diz as Escrituras que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Isso não é fé. Fé é aquele que tem certeza, tem convicção, ele não titubeia, ele simplesmente quando pergunta, ele sabe, porque está arraigado dentro dele, já foi colocado. É interessante nós observarmos que essa fé, segundo Judas, essa fé foi dada por Deus aos homens. Os homens não têm fé em si, falam tanto de fé, mas não têm. Porque para existir a fé tem que ser aquilo que está escrito em Hebreus. Hebreus diz o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. O que ele está dizendo com isso? Ele simplesmente está dizendo que fé depende de 2 pilares. A fé depende simplesmente, primeiro de tudo, fundamento. É o fundamento das coisas que nós esperamos. Então, fé em algo que não aconteceu, fé em algo que não aconteceu, que ainda vai acontecer, se não é fé. Se acontecer, é vista. Porque eu estou vendo. Então é algo que futuro que vai ocorrer. Então é o fundamento, fé é o firme fundamento,
É a certeza dessas coisas que vão acontecer. Bom, como é que eu sei que eu sou um filho de Deus? Como é que eu sei que eu sou um herdeiro e co-herdeiro com Cristo? Porque caiu de cima? Porque eu tenho sentimento? Não, primeiro de tudo porque eu tenho um fundamento. Nós temos um fundamento. Deus disse. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Eu sei que vou para o céu, porque Deus disse, não é porque eu sou bonzinho e porque eu consigo fazer alguma coisa. Eu sei que eu vou morar eternamente com meu Deus, porque está escrito. Eu sei que eu vou estar com Ele, porque Deus disse, Deus manda seu filho aqui para ir à cruz e na cruz ele responder por toda uma situação que eu tenho de pecado. Eu sei que vou para o céu, que se Deus fez isso, então logo eu não tenho que responder por nada. É Deus quem disse. Operando eu, quem impedirá? Deus dizendo isso, quem é dizer ao contrário? Mas é o que o homem quer fazer. É querer dizer, mas você precisa nada. Ninguém tem condições de nada. O que tem é que tem que ter um fundamento. Jesus Cristo, eu sou réu do inferno, mas Deus envia seu Filho para que no meu lugar ele respondesse. Isso é judicial, isso é simplesmente jurídico. O livro de Romanos, a linguagem dele, ela é bastante jurídica. E ele mostra uma situação como se fosse um tribunal. Daí a expressão dele poder dizer, quem acusará os filhos do Eterno diante de Deus? Não tem acusador. Mas ele diz também, quem simplesmente condenará? Nem Deus vai condenar, porque nós estamos justificados por Ele mesmo. Prezados, observemos uma coisa. Então a fé depende do fundamento. É o primeiro pilar. Deus tem que ter dito. Nós simplesmente cremos em algo que Deus não disse. É burrice. Queremos crer e chamar algo que Deus, se não está escrito, que Deus não falou. O que é isso? Isso é inteligência? Não, prezados. Inteligência é ouvir aquilo que o único que esse livro é o único que fala de profecias e são centenas cumpridas e tem mais um tanto para cumprir ainda. Algumas do nosso nariz se cumprem. Mas se cumpre literalmente, que tudo nela se cumpre, como não dá ouvido aquilo que ela diz? E ela vira e diz que os filhos simplesmente, o testemunho que Deus dá de seu filho, e ele simplesmente morre para que eu tenha vida. Esse é o fundamento. Mas aí o texto de Hebreus, ele não diz somente isso não, ele diz também que tem que ter a prova. Irmãos, a prova é outra questão. Fundamento é o que Deus diz, mas o fundamento só não resolve. Tem muita gente que sabe como ser salvo. Tem muita gente que recita de cor texto das Escrituras relacionado a isso. Tem muitas pessoas que conviveram com isso desde cedo e sabem como realmente se tornar um filho. Aprenderam assim, mas não são. Porque só o fundamento não resolve. O fundamento, diz as Escrituras, que até o diabo crê e estremece. Essa crença que ele está falando aqui é que ele sabe que existe. Tem muitas pessoas que sabem disso. Tem muitas pessoas que sabem que a Bíblia é verdade. Tem muitas pessoas que sabem que Jesus Cristo foi à cruz. Tem muitas pessoas que sabem que Jesus Cristo levou sobre si o pecado que era meu. Tem muitas pessoas que sabem que ele se fez pecado por mim, por nós. Tem muitas pessoas que sabem que ele não morreu só por eu ser pecado, mas ele morreu também pelos meus pecados. Tem muitas pessoas que sabem. E não são filhos de eterno. Porque falta o segundo pilar. Falta a segunda coisa que ele está fazendo menção. Então nós observamos o seguinte, isso me faz lembrar, antes da minha conversão. Eu estava aqui em Carangola, mexia com banda, tem os mais velhos aqui que me conhecem, deve ser poucos, imagino, mas se tem alguém aqui, mexia com banda, da época não dava nome de banda, né? Era conjunto, que falava só, de rock. E eu ia, mas eu não deixava de ir na igreja com minha mãe, ia sozinho, virava a noite inteira tocando e no outro dia ia para a reunião na igreja do Triângulo. Geraldo é. Pois é. Deve ser o único. Então o que acontece? Eu ia ali, mas tinha uma reunião que eu não gostava de participar. Eu ia na escola dominical, ia em outras reuniões, mas tinha uma que eu não participava. Eu não gostava. Era a reunião da noite. Sabe por quê?
que falava desse evangelho que me constrange, e eu não queria converter. Mas eu sabia, eu sempre soube, eu já sabia naquela época como é que alguém se tornava filho de Deus, eu sabia como é que era isso, mas eu não queria, então eu não gostava de ouvir porque me responsabilizava. Eu não queria aquilo, até que um dia eu saí de casa e já saí crente. Quando eu falo crente, prezados, por favor, eu não estou falando de radical e de igreja. Tem muita gente crente num lugar e no outro. Crente é que dá os modos bíblicos, aquele que se entregou ao Senhor Jesus. É aquele que teve realmente, que se tornou um filho do Eterno. O resto é resto. É simplesmente isso que eu estou fazendo mensagem. Mas naquele dia eu saí e fui para Ipatinga. E já saiu uma nova criatura. Sabe o que eu quero dizer? Olha, vamos para a aplicação. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Fundamento eu sabia. Eu sabia o que a Bíblia dizia. Eu sabia o que Deus tinha dito. Eu sabia como realmente ir para o céu. Eu sabia como ser filho do Eterno. Eu sabia como estar sem precisar de responder pelos meus pecados. Eu sabia. Mas quando eu decidi, desceu ao coração, e eu decidi daquele dia realmente a me entregar a isso, houve uma outra coisa. Prova. Eu tomei posse daquilo que Deus me deu. Isso é fé. Fé não é só saber. Eu tenho certeza que aquilo que é daquele jeito que Deus disse. É preciso que eu aproprie da fé. Alguém tem uma pessoa no meio do deserto, com muita sede, está quase morrendo de sede, de repente uma pessoa passa alguém, por acaso ali, vê ele daquele jeito e consegue um copo d'água. Chega perto dele e entrega um copo d'água para ele. O copo d'água na frente dele vai socorrer? É preciso que ele faça o quê? Toma. É preciso que ele tome essa água. Isto é apropriação da fé. Isso é a prova. As mulheres que fazem comida têm muitas... Sabe muito bem o que é isso, provar, né? Você saber como é que está. Assim, João simplesmente era um dos pilares, ele tinha aquela convicção de filho, ele sabia e se alegrava no fato de padecer com Jesus Cristo. A prova evidente disso já tinha acontecido, mas mais ainda aconteceria, que João seria levado preso para a ilha de Patmos, onde ele recebeu a última revelação depois das Escrituras, conhecida por alguns dizem que é a coroa das Escrituras, né? Dito por alguns, que era o Apocalipse revelado a João, quando ele estava preso por causa do Evangelho na ilha de Patmos. Depois desse Evangelho, que ele escreveu isso aqui. Pouco tempo depois. Então, prezados, para que a fé exista em nós, tem dois pilares. Primeiro, Deus disse. Segundo, eu tomo para mim. Se ele disse, então é. Acabou. Daí para frente eu chamo pelo nome. Sabe qual é a prova disso que nós vemos nas Escrituras? Por exemplo, Deus chama Abraão. No início era Abrão e Sarai. Chama os dois, depois de repente o Senhor vira para ele e fala assim, ó, seu nome não será mais Abrão nem Sarai, será ele e a mulher dele. Será Abraão e Sara. Porque isso quer dizer pai de numerosa nação e mãe de numerosa nação. Agora imagina o quadro. Nós achamos que Abraão era um homem pobre. Abraão era um homem riquíssimo. Se não fosse e não tivesse muita gente a serviço dele, ele nunca conseguiria livrar o seu sobrinho Ló, seu sobrinho Ló, de quando ele foi preso por aqueles reis. E diz a Bíblia que Abraão foi com a sua comitiva toda e conseguiu tirar de novo. Isso foi em guerra, diante o seu sobrinho das garras daqueles reis. É porque tinha muita gente a serviço dele. Agora imagina o quadro. De repente ele está lá no meio daquela gentaiada toda, porque não tinha trator, né? Não tinha máquinas especiais, não tinha nada. Então tinha que ser muita gente mesmo. E de repente a mulher dele virar para ele, ô Abraão, vem almoçar. Ela estava dizendo diante deles, ô pai dos meus filhos, vem almoçar. Ela era estéril, não tinha condições de ter filho, já tinha passado a idade de ter filhos, das mulheres, era impossível de todas as maneiras que ela tivesse filho. E Abraão também já estava velho. Mas imagina o quadro. Muita gente deve ter rido deles. Ah lá, ela está chamando ele de pai de filhos dela, eles não têm condições de ter filho. E quando ele falava com ela era a mesma coisa. Mas a prova de que ele creu no que Deus disse é que ele chamava pelo nome, ele apropriou dela. Se eles riam ou não, era outra questão, mas ele apropriava. Então, prezados, como não sermos envolvidos pelo amor do Pai, que nos faz filhos do Eterno?
e que ainda temos a condição, por isso, constrangidos por esse amor, como diz Paulo, em que se entrega a uma vida e passa por sofrimentos, passa por problemas que vamos passar mesmo, mas simplesmente passamos com um gozo inefável e glorioso no coração. Como não ficar envolvido? E por causa disso, e por ser assim, é assim porque nós temos essa fé estribada no que Deus disse. E eu apropriei dela. Mas uma quarta coisa ainda nos deixa envolvidos pelo amor do Pai. Diz ele, diz o texto. Amados, agora somos filhos de Deus, mostrando que ele não era antes, era agora, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Olha a coisa futura em que ele cria. É a base da fé em que ele cria. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. Vamos parar um pouquinho para poder pensar nessa expressão. Aliás, nós vamos falar um pouquinho dessa expressão, mas é uma incapacidade só para falarmos de algo tão precioso. Sermos semelhantes a ele. João sabia e tinha certeza disso, e tanto ele escreve nisso, isso impulsionava de saber que num dia futuro ele seria semelhante a ele. Lembramos que quando estava no Éden, por exemplo, lá no início, antes de Deus já havia criado o jardim do Éden, já tinha criado no início ali todas as coisas, mas faltava o homem. E de repente Deus vira e diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Espera aí. Fala no plural, então era o Pai, Filho e Espírito Santo, não era um só. Mas era um Deus triuno. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Será que ele estava falando que quando ele cria Adão ali, naquele momento, já estava criado? Não, irmão. Era uma profecia que começa ali a se cumprir. Era algo que era futuro. Tanto é que em João diz: seremos semelhantes a ele. Mas faltava algo para chegar lá. Então, lá no jardim do Éden, lá quando Deus cria o homem, ele começa a trajetória de fazer um homem à sua semelhança. Mas ainda não cumpriu isso literalmente, mas estamos em cumprimento. É como diz o texto que está em Provérbios, por exemplo, que ele diz o seguinte, Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que aquele que é justo, existe alguém justo? A Bíblia diz que todos pecaram, não há ninguém justo. Nós só somos justos se nós estivermos em Cristo. E aquele que está em Cristo, diz a Bíblia, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando é que eu vou ser dia perfeito? Quando eu estiver para sempre com o meu Senhor. É naquele dia que eu vou estar à semelhança dele. Hoje ainda estamos abaixo, mas naquele dia vamos estar nessa situação. Nós lemos, por exemplo, lá em 1 Coríntios, quando ele faz menção, 2 Coríntios 3, quando ele faz 18, quando ele faz menção que nós somos transformados de glória em glória, segundo a imagem daquele que nos criou, que nos fez filhos do Eterno. Então, prezados, como não ficarmos envolvidos por um amor que simplesmente nos faz crescer? Nós depois nascemos de Deus, somos filhos de Deus, quando cremos nele, tomamos para nós, e Deus começa a trabalhar-nos e vamos sendo transformados de glória em glória, até um dia que seremos semelhantes a ele. Como é que nós fazemos? Como não sermos envolvidos por um amor dessa natureza? Como não sermos envolvidos por tamanho amor? Era o que acontecia com João. Mas era precisamente isso que Deus esperava. Vocês lembram que está escrito que Deus procura adoradores? O que é adoradores? Deus, quando a igreja está reunida, Deus procura adoradores. Agora, evangelismo, para as pessoas crerem em Jesus Cristo, ele dá os evangelistas. Evangelismo é fora, não é dentro de igreja. Ou melhor, não é quando a igreja está reunida. A igreja é um testemunho vivo.
em adoração. Mas observemos, o que Deus espera dos remidos é adoração. E adoração é isso que acontecia com João. Ele está envolvido nos braços do Eterno. Ele estava envolvido porque ele cria. Ele estava envolvido porque ele era filho do Eterno. Ele estava envolvido porque ele tinha fé salvadora, ele não tinha dúvida. Sabemos. Olha a expressão dele. Ele não disserá. Às vezes pergunta para alguém, fulano, você está preparado para a eternidade? Ah, não sei. Se Deus quiser, se Deus quer, porque ele diz as Escrituras que Deus não quer que ninguém se perca, como é que então isso é já quer. Então não faz sentido, mas ele diz, sabemos. Todo aquele que está em Cristo sabe, porque está nele a fé, e ele sabe que é filho, certo? E ele só tem alegria nas coisas que padece, porque é um mínimo, simplesmente, de gratidão por aquilo que ele nos fez. Nós vamos deixar aqui e que Deus possa nos abençoar e lembrar que isso é adoração, estar envolto pelo amor do Pai. Que Deus abençoe. Ótimo, beleza, dona. Eu queria ver se vocês sabem cantar aquele hino. Então, minha alma, que seria, vocês sabem? Tá vendo? Então, cantei pra nós. Acho que tem isso. Mas aí ela cantava assim, aí o João, você achou bom? Vamos, com certeza. 467. Então vamos cantar o 467. Ô João. Só a gente cantando. 467. Acho que vai chegando na frente. Vou mandar um compasso lá da marca. Chega pra lá um pouquinho. Senhor,
É uma pena, né? Nós estamos quase chegando ao final, depois de momentos tão felizes, né? Uma palavra tão gloriosa. Só falar uma coisa. Você quer falar? Enquanto a Sinaí vem falar, vem a união feminina para nós podermos cantar o hino para nossas assistentes. A Sinaí quer falar alguma coisa? Todas da união feminina, por favor. Eu tenho a cópia no meu bolsinho. Isso aí, sério. Diz que depois que a gente passa dos 80, a gente pode cantar parabéns. É muita gente. Ficaram com todas Foi, mas nós vamos cantar um parabéns. Não, mas mandaram vir. Já, já. Muito bem. Tira a sua mão lá. Tira, Márcia. Daí eu falar um negócio aqui. Se seja, Fala alto, porque senão não pode cantar. Aqui, Sinaí, tá. Nossa, volta pro ver. A minha mãe, Vai, mãe. a minha mãe, quando era solteira, a Cissé costurava. Aí ela fazia os vestidos para minha mãe. Aí quando ela chegava lá, ela ficava falando do Senhor para ela. E minha mãe não conhecia ainda o Senhor. E ela chegava e toda vez que ela ia, chamava ela para... Eu morava na mesma rua que ela. Chamava ela para provar. Aí ela disse, ah, mãe, não vou lá não. Chego lá, o vestido não está na prova e ela quer falar do Senhor para mim. Eu não vou lá mais não, não vou. Aí a minha avó falou, não, você vai sim, você vai conhecer. E ela foi indo, né, tudo. Quando a minha mãe casou de um evangelho, né, de uma família evangélica, que veio conhecer o Senhor Jesus e tudo. E depois, quando ela conheceu, ela queimou o rosto numa panela de pressão e ela decidiu ir para a igreja. Mas só que sempre acontecia uma coisa e ela acabou não indo. Teve um dia que a Cissé falou para ela, não, você deixa o almoço por aí e vai. Ela falou, não, como é que eu vou fazer com o almoço? Você come de marmita. Assim ela fez, ela começou a comer de marmita para ir para a igreja. Então, o fruto, ela deixou uma semente, né, no coração da minha mãe, que ela veio se converter e conhecer o Senhor Jesus. Foi através da nossa irmã. Nossos votos mais sinceros, nossos parabéns. Deus derrame a sua bênção em tudo quanto tens.
gostaríamos de entregar uma lembrancinha para a nossa irmã Cécia, né? Eu falei mesmo. Eu falei com ela. Não, o Messi já foi de 5 meses. Muito obrigada. Tinha uma irmã ali, que é lá de Nova Almeida, onde eu morava. Ali da igreja lá que a gente viu, do lado da minha casa. Inclusive aquele vai mostrar uma foto, não vai ter. Tem que procurar. Da igreja. Uma grande, tirada. Olha, uma hora tem que achar ela, vai mostrar ele. Daqui a pouco eu mostro. É uma foto da igreja, lá onde começou, do lado da nossa casa, começou na minha varanda. Graças a Deus. Nosso irmão Ari, por favor. Ari, depois de uma palavra tão gloriosa, depois de cantarmos bastante, pedimos ao nosso irmão Ari que nos despede com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, nesse momento precioso que nós estamos aqui, ouvindo a sua palavra, com a palavra e te convite a todos que venham para o Senhor Jesus, venham aceitar o Senhor Jesus e poder ser chamados filhos do Senhor. Agradecemos por tudo, agradecemos pela irmã Cécia, por abrir as portas da sua casa mais uma vez para anunciar a palavra do Senhor, agradecer também pelo mais um ano de vida que ela tem. Agradecemos por tudo, agradecemos pelos relatos que ouvimos aqui, de pessoas que converteram para a terra. Tudo isso nós agradecemos pela vida. Agradecemos também pela vida de cada um aqui. Pedimos que o Senhor esteja tocando o coração de cada um, aqueles que ainda não se conhecem, que não saem daqui sem aceitar a Cristo. Agradecemos por tudo, pelas verdades que foi falada, por tudo, pelas bênçãos que tem concedido nessa casa, pelo acesso ao seu filho. Agradecemos. Então assim está encerrado, né, o trabalho. Aqui está uma pouca, né, das nossas irmãs da União Feminina. E convidamos a todos aqueles que aqui estão. Se gostaram, né, da palavra do Senhor, o nosso caminho é esse. Casa de oração vai criando. Aquele que quiser reunir conosco e lá nos fazer uma visita, as portas estão abertas e nós sentiremos muito felizes, muito alegres com a presença de vocês, tá? Obrigada por vir. Fala oi aqui, dá tchau.